Espera aí que eu estou aqui. Ai, ai. Ok, então está aparecendo a minha imagem e o frequência de luz, não é isso? Sim, Para mim também, sim. Então vamos lá. Então essa é a aula número 8, né? Então isso aqui nós já falamos de uma maneira geral. Como surgiu frequências de luz, né? Eu já mencionei um pouco lá no início, nas primeiras aulas, como é que a gente faz uma mudança de rota, né? Como vários aqui têm seguindo as suas carreiras e são atraídos por algo tão diferente, tão esotérico, né? Então, a maioria de nós temos encarnamos com um propósito, né? Eu diria que todo ser humano tem um propósito ao encarnar. Esse propósito, esse planejamento ocorre antes da concepção. Então, ainda no plano astral, como a gente já sabe, então é que existe um processo complexo. A pessoa, a alma desencarnada, vamos dizer assim, ela vai para uma próxima aventura, que a encarnação é uma aventura, né? E, e nesse processo é escolhido os familiares, o pai, a mãe, né? Cônjuge futuramente, irmãos, todo um emaranhado para resolver as questões pendentes do passado, que é o que se chama de karma, que significa, na realidade, lei da ação e reação. Então, nessa primeira fase da vida, ela é dominada principalmente pelas questões kármicas do passado a serem resolvidas, né? Nós temos os setênios, que são períodos de 7 anos, onde o ser humano, a nível de personalidade principalmente, ele vai dando passos, né, subindo numa escada evolutiva, como a gente sabe, de 7 anos, 14, 21, 28, etc. Então, na primeira fase, que geralmente vai até os 35 anos, a pessoa está muito mais voltada para as coisas do mundo 3D, três dimensões, o mundo da matéria, dos relacionamentos, família, dinheiro, emprego, carreira, essas coisas. A partir dos 35 anos, existe um ponto de inflexão muito importante estudado na antroposofia, do Rudolf Steiner. Então, é como, teoricamente, a pessoa já estivesse na metade da vida física, né? E ele começa a se questionar. Ele diz: olha, eu já construí a minha família, tenho carro, tenho emprego, tenho dinheiro, tenho carreira, estou satisfeito, viajei, fiz um monte de coisa. E aí começa um questionamento interno da alma, né? E isso é um momento muito importante. Comigo aconteceu exatamente isso, nos 35 anos. A metade, eu já estou com 71, como vocês sabem. Então, nos 35 anos, na época na IBM, eu vi uma foto. E eu era materialista, eu não acreditava em reencarnação, ressurreição, nada dessas histórias aí, né? E aquilo para mim foi um choque em ver aquelas crianças africanas morrendo de fome. Como eu acreditava que tinha um Deus, né, bom e generoso, e desconhecia a questão do karma,
eu achei que o Deus era um Deus malvado, que não gostava de negro, né, de africanos, e nem de criança, porque eram milhares de crianças lá em Biafra. Então eu fiz ali uma pergunta, na verdade foi um grito, né, qual a verdade da vida? E é esse qual a verdade da vida que eu continuo todos os dias ainda perguntando qual a verdade da vida. Porque, na verdade, isso nunca acaba, né? Porque quanto mais você vai descobrindo a verdade, mais ela vai se descortinando, né? Como fala muito bem a teosofia de Madame Blavatsky, né? No Easy Sem Véu, por exemplo, doutrina secreta. Então, quanto mais você vai aprofundando, mais vai aumentando a sua percepção de desconhecido. Então, é uma, é uma busca que vai por várias encarnações até que a pessoa complete o seu ciclo, se liberte das emoções e despertou a consciência. A partir daí não precisa mais encarnar. Então, acontece esse fenômeno. Então, foi a partir daí que começou a minha jornada. Só a título de curiosidade, muitos anos depois, eu, lendo um livro espírita, onde diziam que aquelas criancinhas, um livro de Chico Xavier, que aquelas criancinhas eram reencarnação em massa dos soldados nazistas, que foram, que morreram aos milhões, né, como vocês sabem, e morreram com um sentimento muito de ódio, né, de toda a humanidade ocidental, principalmente por conta da questão do Holocausto, essas coisas todas que vocês sabem. Então, aquelas almas jovens, né, que foram manipuladas pela mente perversa do Hitler, eles morreram jovens de forma violenta e precisavam resgatar o seu karma por pouco tempo, não precisava viver 70, 80 anos, né? Então, eles nasceram na África, numa condição desfavorável, de fome, de pobreza imensa, e a humanidade teve compaixão deles. Porque se eles e ninguém sabia que naquela época que eles eram soldados nazistas desencarnados. Porque senão a mídia sionista, né, ia inflamar mais ainda, mas era ignorado quem eram eles, e aí teve um movimento de compaixão, de amor incondicional por todos eles, tipo assim, um perdão, e eles desencarnaram rapidamente porque a condição lá era muito grave. Então você vê que tudo tem um propósito, né? Enquanto a gente vê por cima do véu, né, baixo do véu, a gente vê essas pessoas passando por grandes desafios de sofrimento, de doenças, etc., pode analisar que por trás, no passado, tem uma razão kármica e ali é o ajuste energético que está acontecendo. Então, enquanto a gente tiver com guerras, conflitos, pobreza, miséria, é um sinal que a gente ainda, a humanidade e o planeta, não despertou. Então, existem muitos esotéricos dizendo que o planeta está em ascensão, o planeta pode até estar em ascensão, mas a humanidade não está, né? E ainda vão vir várias pandemias e muita confusão, até que a humanidade desperte e crie juízo, como diz o, os sábios, né? Muito bem. Então, foi a partir daí que eu comecei uma busca espiritual, e isso serve para todo mundo, na verdade, cada um tem o seu caminhar, né? Eu sei que muitos de vocês aqui já estão bem adiantados no caminho, e
Então, é importante essa partilha, né? De que a gente deve aprender a honrar a sua intuição. E à medida que você pergunta, você está colocando uma intenção e pedindo ao seu superior por ajuda, né? Porque quando você faz uma pergunta, significa que você está abrindo mão do seu livre-arbítrio nesse mundo de dualidade que a gente vive. Os níveis de frequências de luz, de uma forma bem simplificada, o nível 1 que a gente está fazendo esse curso, ele trabalha basicamente os chakras frontais. Nós vocês podem fazer autoaplicação e nós vamos ensinar a terapia à distância, que faz parte do nível 2. Mas como nós estamos numa época de pandemia e o tratamento à distância é importante, então a gente nesse curso está incluindo a terapia à distância remota. O nível 2 e 3 a gente normalmente faz aqui de forma concentrada. Então, tem um aprofundamento dos conceitos, a gente vai dar uma pincelada, mas no nível 2, 3 a gente aprofunda. Nós vamos trabalhar os chakras dorsais, chakras das costas, né? E vários trabalhos específicos, como trabalho de cérebro, de órgãos, de coluna, e alguns chakras, tipo o chakra humeral, que é um chakra até pouco conhecido, que ele é afetado quando a pessoa, o encarnado, ele está sendo afetado por entidades do astral. É um chakra que fica no numeral esquerdo. E o nível 4 e 5 é o nível de instrutor. Então, isso aqui nós já vimos, estou repetindo rapidamente. Então, nós temos o caso da terceira dimensão, que é o estado de vigília. Eu acho que tem uma pergunta aqui sobre isso, nessa área, né? Quando a gente dorme, vai para a quarta dimensão, que é o plano astral. Esses dois planos são planos de dualidade, o que significa que a gente está num regime de livre-arbítrio. Você pode escolher entre o bem e o mal, sabendo que o que você escolher, você vai ser responsável e vai ser cobrado por isso, que é o que chama a lei do karma, da ação e da reação, do plantio livre e da colheita obrigatória. Esse estado, ele é o estado do sono, né? No estado de sono, a gente sai do hemisfério esquerdo, racional, que é o que a gente vive agora, o hemisfério esquerdo, por isso que a mandada é destra, e vai para o plano astral, que é basicamente formado por questões do plano astral, do hemisfério direito, simbólico, arquetípico, né? Aqueles filmezinhos que eu passei no final no último curso daquela médica, doutora Gilbote Telho, ela saiu do nível da terceira dimensão, né, do hemisfério esquerdo, onde ela teve o derrame, e o que ficou funcionando nela foi a parte do hemisfério direito, intuitivo, simbólico. Então, esse aqui é o mundo dos símbolos. Então, o sonho que nós temos, né, é uma informação que vem da quarta dimensão para a terceira dimensão. Por isso que o sonho ele é sempre simbólico, né? Aproveitando, né, muitas vezes a gente tem um sonho de que está morrendo e a pessoa acorda assustada, né?
Mas não esqueça que o sonho é simbólico, é uma mensagem simbólica. Então, o você morrendo, na realidade, na maioria das vezes, é você morrendo o ego, é a morte do ego, que é o lado da personalidade que funciona aqui no mundo 3D. Então, essa aqui é uma questão que eu acho que a Carol colocou, né? Carol de Boston. Então, esse estado de quarta dimensão é o estado que a gente vive normalmente enquanto está encarnado na matéria. A linguagem é a linguagem que a gente usa normalmente. Então, aqui tem uma linguagem, inglês, português, etc. Certo? Existe uma grande diferença com relação ao tempo. Aqui na terceira dimensão, como você sabe, o tempo é linear, passado, presente, futuro. Quando você está na quarta dimensão, durante o sono, você está no tempo. É por isso que diz, né, que o tempo é a quarta dimensão. E esse termo foi cunhado pelo Einstein há 100 anos atrás, na teoria da relatividade geral. Então, quando a gente está no astral e tem uma frequência cerebral diferente, que geralmente é teta e delta, então você está na linha do tempo. É por isso que você lembra de vidas passadas. Você tem encontros com pessoas que estão dormindo ou com pessoas que já estão desencarnadas. E você lembra das experiências da sua linha do tempo individualizada, né? Então, mas o problema é esse, quando a pessoa acorda, ela perde essa informação objetiva que estava aqui e só fica com um sonho simbólico que, se brincar, ele rapidamente desaparece da sua consciência, né? E existe um estado que está representado aqui por uma Merkabah, que são dois tetraedros, duas figuras geométricas, girando uma no sentido anti-horário e outra no sentido horário. A Merkabah é uma síntese do planeta Terra. Você vê que ela tem dois hemisférios, elas giram em contraposição, uma no sentido horário e outra no anti-horário, que é o que se chama de eu superior, que já é o nível de unidade. Porque o mundo da dualidade é esse que a gente conhece muito bem. Mas nesse estágio aqui, que é quando a pessoa desperta a consciência, e Jesus é um exemplo disso, e Buda e tantos outros, é quando a pessoa se libertou do mundo da dualidade, do mundo do ego. É por isso que houve a morte do ego. Né? Aqui tem um bom exemplo, né? Aproveitando a oportunidade aqui de Jesus. Né? Quando Jesus tem um momento conhecido que a mãe Maria e os seus irmãos e irmãs estavam querendo falar com ele, e um dos discípulos de Jesus disse: Mestre, tua mãe e teus irmãos querem falar contigo. Jesus, que estava já no nível espiritual da unidade, do amor incondicional, ele perguntou: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Porque nesse estado, sem apego, que o apego faz parte da quarta dimensão do plano emocional, ele disse que é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Porque ele já tinha transcendido a dualidade. O outro exemplo é aquele quando ele está na cruz e o soldado, né, espeta ele com a lança e ele diz: Pai, perdoa, ele não sabe o que fazem, né? Então, esse é o estado destino de toda a humanidade, chamada de 5D, tem muito material, né, sobre a quinta dimensão. Então, a quinta dimensão é o plano mental. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, porque o universo é mental, é uma consciência única, uma unidade, né, que se chama erroneamente de Deus. Devia chamar de
grande espírito, consciência universal, mente universal, porque esse nome Deus foi corrompido pela, pela Bíblia judaica, né? Bom, então esse é o estado desperto. Existem estados simbolizados aqui nessa mandala superiores, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e aprofundar mais no nível 2. Aqui tem, então o eu superior, ele é um ser, uma consciência individualizada, né? Você tem a percepção de si. Enquanto que existe aqui uma outra imagem, né, que eu coloquei como o Espírito Santo, né, que é a pomba branca, que ela representa a mônada. A mônada já seria um conjunto de almas, a gente vai falar um pouco mais disso no nível 2 e 3, e vocês podem pesquisar à vontade na internet sobre mônada, né? Então, é isso que nós somos, né? Esses três estados básicos da consciência. A partir desse estado desperto, não há mais a necessidade de reencarnação. É opcional. Aqui, relembrando, né? Isso aqui foi uma imagem, né, que nós recebemos no começo de 2006, quando começou a frequência de luz. Apareceu essa visão, né, do Sol, como nós já falamos, da Terra, suas camadas, e, e os raios cortando assim os chakras na frente, tanto do Sol como da Terra, como nós já falamos várias vezes, né? Só que essa imagem, ela estava com esse ser humano, era com as mãos para cima, levantadas assim. E na visão vinham três energias, né? Do Sol. Uma que vinha pelo chakra coronário, que nós já falamos tanto dele, a glândula pineal, e das mãos. Então, das mãos, que são elementos superiores da consciência, vinham três energias do Sol e vinham três energias da Terra. Pelo pé esquerdo, pelo pé direito e pelo chakra básico. Então, formavam duas chamadas kundalines, que é o fogo serpentino, é um fogo, né? Tanto do Sol quanto da Terra. Normalmente só se fala da kundalini da Terra, que está presa no chakra da base, enrolada como uma serpente, 3 voltas e meia, né? Então, essas duas energias, essas duas trindades energéticas, elas se encontram no coração, e é quando a pessoa desperta, né? E eu via uma energia mais poderosa entrando pela perna esquerda. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, da perna esquerda, que tem uma pergunta pendente aí da última aula. Nós vimos lá no início que nós temos as Pleiades, as 7 estrelas das Pleiades, que aqui o nosso Sol é como se fosse a 8ª estrela, que recebe as irradiações, emanações dessas 7 estrelas para o Sol que está aqui abaixo, e essas 7 estrelas é que geram abaixo os 7 raios do Sol, que a gente enxerga no arco-íris. E esses 7 chakras são essas 7 igrejas, aliás, esses 7 raios alimentam os 7 chakras, que tem 7 glândulas endócrinas, que a gente vai aprofundar um pouco mais, e que se conectam com a Terra. Então, o ser humano, ele é efetivamente um ser cósmico, né? Porque ele está
ressonância coerente com as 7 energias que vêm lá das Pleiades. Só que com a queda da consciência da humanidade, que a gente vai aprofundar ainda, já demos umas boas pinceladas, mas precisa aprofundar mais, a gente perdeu essa conexão cósmica, porque nós tivemos a pineal bloqueada. Então, só relembrando, no livro Apocalipse, né, que é o último livro de João, discípulo de Jesus, ele chama essas estrelas de anjos, 7 anjos, ou 7 espíritos de Deus, né? A gente perdeu a capacidade intuitiva, perdemos a conexão com a natureza. Aí nós nos desconectamos da natureza, principalmente o ocidental, por conta da religião judaica, hebraica, cristã. Então, nós já discutimos bastante esse assunto aí, não precisa aprofundar mais. Se mais no final, se tiverem dúvida, a gente volta aqui. Isso aqui é o sistema de chakras expandidos de frequência de luz que nós vamos estudar um a um. Então, é aí onde que precisa estudar a apostila que nós já enviamos faz uma semana ou mais, né? Então, esse estudo da apostila, além da aula de hoje que a gente vai abordar esses chakras, vocês têm o dever de casa, né, para estudar isso até a próxima semana, que a gente vai aprofundando cada vez mais. Então, rapidamente, temos o chakra coronário, temos o chakra da integração dos hemisférios, que é na linha da testa, na linha do cabelo, no meio da testa. Então, aqui eu tenho, no topo da cabeça, eu tenho o chakra coronário, que é a pineal, tem esse chakra na linha do cabelo e tem um chakra frontal entre as sobrancelhas, né? A gente só vai usar esse chakra da integração dos hemisférios posteriormente. A gente não faz diagnóstico dele. Existem 2 chakras nos olhos, olho direito e olho esquerdo, e existem chakras nos hemisférios, né? São grandes campos, a gente chama de chakra, mas na realidade é um campo imenso que com prática você sente o campo, né, o campo eletromagnético aqui em torno da cabeça. Normalmente o campo do lado esquerdo ele é mais amplo e mais pulsante, enquanto que do lado direito, que é pouco usado, a intuição, ele é menor e mais fraquinho. A gente mede isso com um pêndulo e também você sente com a mão. Nos hemisférios, a gente mede o aspecto mental. Por exemplo, a pessoa tem raiva, preocupação, são coisas mentais, né? Enquanto que a gente vai estudar isso em detalhe daqui a pouco. Enquanto que no chakra dos olhos, também tem chakra nos ouvidos, que a gente estuda no nível 2. Então, os chakras dos olhos, eles são uma medição do cérebro. Os pleiadianos dizem assim, os olhos são o cérebro que saiu. É como se o cérebro quisesse ver o mundo com os seus próprios olhos, né? E a gente sabe que o olho, e por outro lado, o olho é uma manifestação da mente. Por isso que tem o olhar carinhoso, olhar raivoso, olhar libidinoso, olhar amoroso, olhar invejoso. Você vê que os olhos são o espelho da alma, como é dito no popular, né? E é uma verdade. Então, quando a gente mede os olhos, a gente está medindo, na realidade, a vibração cerebral. Existe um chakra da boca,
que pode estar aberto ou fechado, não faz diferença. Esse chakra está em conexão com o cérebro reptiliano, que é o sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático, a gente vai estar em detalhes. Aí vem o chakra da garganta, conhecido, é um dos 7 chakras principais, né, na glândula tireoide, que é o chakra da expressão. Tem o chakra cardíaco, né, famoso pelo sistema imunológico, verde. Existem chakras nas mamas, nos mamilos, de homem e mulher. A gente vai falar sobre todos esses chakras, a gente vai um a um depois. Tem o chakra do plexo solar, que é amarelo, né? Por isso que chama plexo solar, que é a energia do Sol, que é o pâncreas, né? A cabeça do pâncreas fica exatamente abaixo do osso externo, no duodeno. Tem o chakra sexual, que é o chakra conectado com as gônadas, masculina e feminina. As masculinas são os testículos e as femininas são os ovários. Como vocês sabem, o embrião ele nasce feminino, né? Depois da sua definição de gênero masculino e feminino é que os ovários descem, né? E viram os testículos, que o menino desce, às vezes não desce, tem que fazer uma cirurgia. E tem o chakra básico, vermelho, que está conectado às suprarrenais, acima, que fica acima dos rins, né? Existem chakras no osso ilíaco esquerdo e direito, que faz parte desse plexo sexual. Existem chakras no joelho, nos joelhos, direito e esquerdo, que estão muito ligados à questão emocional. Existem chakras das panturrilhas, nos tornozelos, esquerdo e direito, e o chakra dos pés. E, além disso, nos dedinhos dos pés, nós temos os portais, como se fossem os elementos, como se fossem lasers, que a gente vai ver também. O chakra das mãos, né? Tem o chakra da palma das mãos e também tem chakra nos dedos, que são como lasers. Muito bem. Aqui você vê que tem uma energia, essa seta, que a energia entra pelo pé esquerdo, ele vem pelo chakra da base, e existe uma conexão grande entre o chakra da base, que é sobrevivência do indivíduo, né, individual, e tem o chakra sexual conectado, que é a sobrevivência da espécie. Então, essa energia ela entra pelo pé esquerdo, vai até esses 2 chakras e volta pelo pé direito, pela perna direita. E aqui ela faz um círculo e sai e entra novamente no pé esquerdo. Isso em alguns livros é chamado de chakra da terra. Nós não consideramos isso como um chakra, porque na realidade é uma combinação energética, mas alguns autores aí cunharam esse termo de chakra da terra. A gente vai fazer demonstração sobre isso depois. Então, quando eu tive esta visão desse sistema de chakras de frequência de luz, por exemplo, chakra da boca, chakra dos olhos, das mamas, etc., vocês não encontram isso normalmente em outras terapias. Isso foi uma ampliação, né, que veio dos pleiadianos.
E aí eu vou contar uma historinha para vocês, interessante, né? Eu, 2006, 2007, por aí, eu fui a Natal, no Rio Grande do Norte, fazer atendimentos lá, que eu fazia aqui na época, no início, por todo o Nordeste. Eu fui atender uma pessoa, uma senhora que tinha câncer, e ela queria também fazer uma harmonização energética. Então, quando chegou no horário dela, entrou um homem, e eu falei, opa, eu achei que era uma mulher que eu ia atender nesse horário. Ele falou, era a minha esposa, mas eu sou médico e gostaria e queria conhecer o seu trabalho, avaliar o seu trabalho. Eu falei, ótimo, eu adoro conversar com médico. E aí eu comecei a dar uma aulinha para ele do que de frequência de luz, né? Muito animado. E aí chegou uma hora que eu falei para ele, a energia da Terra. E ele ia falando, eu falando dos chakras para ele, né? E ele falava, é verdade. E às vezes eu até brincava, eu só falo a verdade. Quando eu cheguei aqui e falei que, mostrando essa figura no livro, né, de frequência de luz, isso aqui é do livro, desse livro aqui, ó. Vocês estão vendo aqui. Quando eu falei que eu tinha recebido essa informação, que a energia da Terra entrava pelo pé esquerdo, ele falou, é verdade. E aí eu fiquei surpreso, porque quando eu falava de chakras, está cheio de conhecimento de chakras. Ele falou, é verdade. Aí eu disse para ele, meu amigo, olha, você sabe quem falou isso para mim? Foram os pleiadianos. Seres de luz, isso aqui é uma terapia pleiadiana. Ele falou, pois é, tem até livro sobre isso, que a energia entra pelo pé esquerdo. Aí ele me falou deste livro e até me emprestou. Está aqui, ó. É um livro maçônico, o título dele é Sua Majestade o Pé Esquerdo, tá vendo? Da Cabala judaica, da maçonaria e espiritualidade, da editora Trolha, que é a editora da maçonaria. Então, foi uma coisa muito interessante. Aí ele disse: Olha, eu não posso lhe emprestar esse livro, não, mas eu vou emprestar para você, depois você devolve para minha esposa. Então, o que acontece? Existem, na realidade, muitas energias. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês no ser humano. Nós somos muito mais complexos do que a gente imagina. Bom, então, além disso, nós temos os três corpos, né, que nós já falamos, o corpo etérico, que é essa linha azul, que vocês fizeram experimento, né, com a energia das mãos. O corpo etérico, ou duplo etérico, ou corpo vital, ou corpo das sensações, porque ele está intimamente ligado ao sistema nervoso e é onde você sente as sensações de dor, desconforto, etc. Então, quando a gente sente uma dor, ela, ela está atuando nesse campo, né? E a acupuntura é expert nessa área, com as agulhinhas, né? E outros artefatos que já existem, ele atua a nível vibracional no corpo etérico, por isso que a acupuntura é excelente para tiradores, né? O próximo campo é o campo emocional ou astral, são as nossas emoções, e o corpo mental, que é essa camada, esse ovoide, que é a nossa mente. É a mente que faz com que a gente tenha essa percepção que eu sou eu e você é você. Né? Aqui embaixo está o exemplo do chakra, que é um cone. A gente vai ver que esse cone é pela parte da frente e pela parte de trás, e ela forma um toroide.
Nós vimos aqui essa outra visão, que nós mostramos a relação entre o sistema solar, o Sol e os seus planetas, e os vários chakras e os corpos sutis, né? Eu sei que isso é demais para a mente racional, mas à medida que você for caminhando na sua busca, aí você vai compreendendo os princípios cósmicos, que é fundamental, né? A gente tem que compreender os princípios. Se você conhece as leis fundamentais, perfeitas, acabadas da natureza divina, você compreende o universo, né? Então, quando se diz assim, que é assim como é em cima, é embaixo, né, ou a teoria holográfica, então você tem que chegar na mesma conclusão, olhar para o cosmos, né, para o sistema solar, que é o que a gente tem aqui de perto, e dizer, opa, qual é a minha relação, eu que estou aqui embaixo, meu microcosmo, com o que está acima, mais imediato, que é o macrocosmos, que é o nosso sistema solar. Então, aqui existe essa correspondência, né, que é desconhecida no mundo ocidental, a medicina química alopática dos laboratórios farmacêuticos, né, na mão de uma elite. Mas quando você estuda a medicina oriental, a medicina ayurvédica, a tradicional medicina chinesa, a medicina tibetana, a, a homeopatia, a medicina antroposófica, né, você vê que tem toda uma relação entre os órgãos, os chakras e os planetas, né? É por isso que a astrologia é levada em consideração como uma ciência, não como uma pseudociência, como é chamado aqui no mundo ocidental, né? E separou a astronomia da astrologia. Na realidade, não pode separar, né? Isso aqui é um outro exemplo, né, que nós já vimos, só para ir juntando as informações. Então, nosso corpo físico, né, que é um organismo com os dois hemisférios, que aparece aqui, com 100 trilhões de células, cada célula, na verdade, é um universo, é um microcosmos, né? E aí vai, cada célula tem o seu núcleo, dentro do núcleo está o cromossomo, dentro do cromossomo está o DNA, a hélice do DNA, são os genes, os nucleotídeos, a CGT, e aqui aparece o átomo, né? Uma partícula microscópica, né? Aí dentro do átomo tem os elétrons, os nêutrons, os prótons, os chamados quarks, né, no núcleo. E um passo adiante, aqui já vem a teoria das supercordas, dos superstrings, né? Onde, na realidade, então, o próprio elétron, eles não são mais uma partícula, entre aspas, na realidade, eles são uma trimembrana, tá vendo? Triplicate membranas. Então, e é isso a essência, né, da teoria do Albert Einstein, na equação E, energia igual a mc2, quer dizer, a matéria é a energia condensada. Então, se você voltar, você vê que é a mesma coisa, né? Isso aqui é tudo hologramas, né? E o gen que está aqui dentro, né? Você sabe que em cada partícula ele tem todo a definição do macro do ser humano, a nível genético. Isso aqui nós já vimos, o sólido, o líquido, o vapor, o gás, né? E o plasma, que é o gás ionizado. Aqui fica melhor, né? Então, aqui você pega um exemplo da água, né? A água tem o H2O, né?
dois átomos na molécula de água, tem dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Então, quando está muito frio, aí o que é que acontece, né? Os átomos, eles ficam, tá com frio. É uma piadinha, hein? Como está muito frio, eles ficam bem juntinhos um dos outros, tá vendo? É assim que a gente faz quando está com frio. Então, fica tudo juntinho aqui, ó, para pegar um pouquinho de calor. Então, eles formam um estado sólido, né? A partir do 0 grau para baixo. Quando você começa a aumentar a temperatura ou aumentar a energia, porque temperatura é nível de energia, ele vai se soltando e vai ficando um líquido. É a mesma configuração atômica, né? Aí você aquece novamente, ele vira um gás e fica flutuando como se fosse o ar, né? Fica flutuando na atmosfera, sem perder a sua essência, né? Dois átomos de hidrogênio e de oxigênio. Mas se você aumentar mais ainda a temperatura, é o que chama plasma. Então, o que acontece? Começa a fazer o que chama ionização. Íon positivo e íon negativo. Porque pela alta temperatura, então o elétron da última camada, chamada camada de valência, né? Como vocês lembram, ele se solta. Então, ele é atraído para outro átomo, e aí um perde um átomo, ele fica com mais próton do que elétron. E aí ele vira, chama íon positivo. E o átomo que recebeu um elétron fica com mais elétron, mais carga negativa. Então ele vira um íon negativo. Então, sempre que fala em íon, tem que perceber isso, que tem o íon mais positivo e o íon negativo. Então a gente vai ver que o plasma ele vem do Sol. Então o plasma ele vai na causação descendente, né? Plasmas do Sol que vira gás, que vira líquido e que vira sólido. Isso aqui é um exemplo da equação do Albert Einstein de uma outra forma, né? Aqui é um outro exemplo, né, que nós falamos das supercordas. Tem as cordas, a trindade, tá vendo? Ó? O núcleo, e aí vira novamente a molécula e vira um organismo maior, material. Então, esse exemplo aqui são muito mais claros também. Aqui tem um corpo sólido, aí aqui tem o átomo, né, que a matéria é feita de átomos, tem o átomo com seus núcleos, seus elétrons. O núcleo tem os chamados prótons e nêutrons, que é também chamado de quarks. Do quark vai para os quantas, para o pacote de energia, e aqui vai para as cordas, que são apenas vibrações de uma forma trina. 3 membranas vibracionais. Quando você estuda a antiga alquimia, tanto da medicina chinesa como da medicina hindu, né? Então, vem aqui os elementos: terra, água, éter, fogo e ar, né? Então, são os 5 elementos, e a gente vai ver que nós já vimos que esses elementos, eles se propagam no ser humano através dos chakras. Então, aqui está o plasma, ele vem junto com o vento solar do Sol, né? Aqui está o nosso planetinha, e aqui tem o campo, a magnetosfera da Terra, que faz, e aqui, ó, plasma esfera, tá vendo? A esfera de plasma, e é essa camada que faz a proteção do vento solar,
que é uma explosão atômica e que, se tiver os buracos na camada de ozônio, essa energia entra pela Terra e gera câncer e tantas outras doenças, né? Vamos falar um pouquinho agora dessa energia vital, que é o plasma, que é um outro nome, né, para a mesma coisa, são muitos nomes para a mesma coisa. Então, os maias têm um calendário chamado Matriz Tzolk'in, de 260 dias, que fala do fluxo da energia vital, e ele diz o seguinte, que a energia se move do centro da galáxia, da Via Láctea, para Alcione, nas Pleiades, e daí para o nosso Sol, que irradia para todo o nosso sistema solar. Então, o que nós estamos vendo aqui numa outra forma é a mesma coisa que a gente viu aqui anteriormente, né? E a Lua, Vênus, Marte, Mercúrio, principalmente, que são os planetas que estão mais próximos da Terra aqui, e os outros, eles refletem essa energia cósmica para a Terra. No nível 2, a gente vai expandir esse conhecimento. Então, existem vários calendários maia, que é calendário dentro de calendário, na realidade, né? Esse aqui é o calendário chamado Tzolk'in, de 260 dias, e tem o calendário Raab, de 365 dias, que é o calendário lunar, e aqui está o Tzolk'in, que é uma matriz altamente complexa, né? Então, os maias, eles veem o, o tempo como sintonizadores energéticos, né? O tempo é muito mais complexo do que a gente imagina, que é uma linha passando do passado para o futuro, né? Isso aí é um dos grandes problemas para despertar consciência. Por isso que mexeram no calendário, que nós já vimos anteriormente. Então, a energia vital, ela tem um monte de nomes ao longo da história, né? Na Índia, na tradição yoga, há 5.000 anos antes de Cristo, é chamado de prana, né? Na China, é chamado de Qi, de Qi. Na Grécia Antiga, 500 anos antes de Cristo, Pitágoras chamou de energia vital. O Paracelso chamou de Iliaster. Mesmer, fluido magnético. Leibniz, elemento essencial. Reichenbach, força órica. Kilner, já recentemente, aura ou atmosfera humana. Emanações, o Wilhelm de orgônio. O Revitz, campo de pensamento. O Becker, que já é recente, campo eletromagnético. Barbara Brennan, João Pierre Racos, campo de energia humana. É um nome muito apropriado, é um campo de energia humana, né? E a Barbara Brennan tem livros fantásticos, né? O primeiro deles, que é um livro de origem pleiadiana, chamado Mãos de Luz, né? Que é uma bíblia de todo terapeuta energético. O Hiroshi Motoyama é um médico japonês. Ele fez muitas medidas elétricas dos meridianos da acupuntura. O Yushin da Rússia, né, chamou de bioplasma, Valery Hunt de biocampo, e vai por aí afora, né? Então, resumindo, o fluxo cósmico da energia vital, ela funciona, vem do cosmos para os chakras, do chakra para os meridianos da acupuntura, para o sistema nervoso, o sistema endócrino, que são as glândulas, né? E daí para a circulação sanguínea, para os órgãos, moléculas e células, né? Quer dizer, então, existe toda uma conexão energética, né, cósmica, até o nível celular, como a gente já percebeu nas imagens anteriores, né? E recomendo a vocês que pesquisem, né? Na internet tem muito material bacana sobre isso, com imagens, né? Que vale a pena ser estudado, né? Então, existem vários modelos do ser humano,
que a gente vai dar uma pincelada, né? Esse aqui é o modelo clássico da aura, né? Tem um corpo etérico azulado, como nós já falamos, tem uma nuvem, que é o campo emocional, que tem o astral, que tem a grande influência dos astros, por isso que é chamado de astral, e tem a aura, que é o campo mental, que é a membrana externa, como se fosse a membrana do ovo, que você vê aqui, que é um toroide, tá vendo? A gente vai ver daqui a pouquinho mais detalhes. O modelo sistêmico, né, que é conhecido, é um ovo multidimensional, altamente complexo. Então, você vê aqui os chakras, os chakras principais, o toroide aqui embaixo, em cima e embaixo, a energia que flui das mãos, que você trabalha dentro do seu campo áurico, né? Então, esses vários modelos é que vão nos dando uma percepção superficial, né, da complexidade que é o ser humano, né? Essa criação misteriosa cósmica. Esse aqui é o modelo dos meridianos da acupuntura, né, que são, de acordo com a tradicional medicina chinesa, existem 72 mil meridianos em todo o corpo, é uma matriz energética altamente complexa, né, que é uma medicina, tem a tradicional medicina chinesa e a acupuntura, que hoje faz parte da medicina reconhecida aqui no Ocidente. Existe um trabalho fantástico desse médico, está aqui o livro dele, tá vendo? A Terapia da Polaridade. É um livro em inglês. Esse livro é da época de máquina de escrever, datilografado, né? Não é anterior ao computador. Então, o Dr. Randolph Stone, que viveu de 1890 até 1981, ele, ele é de origem austríaca, mas viveu muito tempo na Índia, viveu muito tempo no Tibete, e aí trouxe todo um conhecimento que é originário do Tibete. Essa foto dele aqui, ele já está com 80 e tantos anos, ele faleceu com 92 anos. Você vê que olhar vivo que ele tem, né? E o sorrisozinho aqui maroto. Eu sou fã desse cara aqui, viu? Então, ele trouxe um grande saber, porque dentro de frequência de luz, o que é que acontece? Eu uso uma expressão chamada sabedoria, economia divina, né? O que é economia divina? Tudo está gravado no campo mental, que é a partir da quinta dimensão, que é o chamado de akasha, ou que significa éter. Akasha em sânscrito quer dizer éter. Então, o plano akáshico é o plano do éter da mente universal. Então, tem um exemplo bom do Gurdjieff, né, que era um guru, um sábio russo. E ele tinha um discípulo, um dos discípulos dele, chamado Ouspensky. O Ouspensky era quem escreveu os livros sobre os ensinamentos de Gurdjieff. Então, um dos livros é o Quarto Caminho, né, por exemplo. O que é que significa o quarto caminho? Ele diz, olha, existem três, o caminho do monge, né, que a pessoa se isola e vai para um monastério, né, religioso. Tem o caminho do ermitão, que o cara se isola dentro de uma caverna. Tem o caminho do faqui, que ele vai se autoflagelando. E tem o quarto caminho,
que ele diz é a pessoa que desperta no meio da confusão, com família, marido, mulher, negócio, emprego, na grande cidade. Então é isso que ele chama de quarto caminho, que é o caminho mais desafiante, né? Vamos dizer assim. E aí o pessoal dizia, o Gutierrez, escreve o que você fala, né? Ele fazia as palestras dele mais em Moscou e São Petersburgo. Ele dizia, escrever para quê? Para que cortar uma árvore e escrever um livro? Se tudo o que eu falo está numa caixa, é só ir lá e beber na fonte. Então, quando a pessoa desperta a consciência, ele começa a ter esses insights, essas revelações, né? E é isso que os grandes mestres têm, os grandes cientistas têm, como o próprio Isaac Newton, né, que viu a maçã cair e tem um insight, o Albert Einstein e tantos outros, né, que tiveram revelações científicas, né, e assim vai sucessivamente. Então, o universo ele é todo sincronizado, é uma matriz multidimensional altamente complexa. Então, quando a gente está buscando algo que não existe, ele manda direto para você. Você recebe a intuição. Mas se ela não existe, desculpe, se ela já existe, ela aí é o que chama a economia divina, ela economiza. Em vez de descer um ser de luz para uma entidade ou mandar a intuição dela para você, ela manda você dar uma intuição de você pesquisar na internet, de ler um livro, de assistir uma palestra, e aí você acha a resposta, né? É como eu coloquei na primeira aula sobre o mantra Manu, né? Eu contei a historinha para vocês lá. Então, em frequência de luz, a gente foi recebendo os ensinamentos diretamente e vai chegando coisa aqui, eu tenho que apagar. Então, em frequência de luz, chegam as eu chamo de visões, né? Como aquelas da energia entrando pelo pé esquerdo, e outras visões. Então, eu começo, a partir daquelas chaves, eu começo a pesquisar, né? Então, foi quando eu descobri isso, em 2007, essa terapia da polaridade, e mandei vir o livro lá dos Estados Unidos, né? Então, ele mostra que coisas muito interessantes, né, que eu chamei aqui de modelo polarizado. Então, aqui você vê que tem as setas energéticas, ele aprofunda isso, ele tem 3 livros, né, sobre esse assunto, altamente complexo. Então, você vê que aqui tem uma seta que entra pelo pé esquerdo, tá vendo? Ela sobe, 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 junta no cérebro e volta pelo lado esquerdo, entra na mão esquerda e vai para o pé, tá vendo? E um outro fluxo ocorre em sentido contrário, a energia sai do pé, na verdade ele forma um toroide, né? Na verdade a energia vai descendo aqui, tá vendo? Entra no pé, sai daqui, entra pelas mãos, junta as energias e vai para o cérebro. Então forma 2 circuitos, onde o cérebro é o denominador comum e flui um no sentido horário pelo lado esquerdo e um outro no sentido anti-horário pelo lado direito, né? É por isso que as pessoas, muitas vezes sem saber, dizem assim: a energia entra pela mão esquerda e aí quando vai fazer
aquelas meditações que ficam segurando um na mão do outro, aí um coloca a mão por baixo e o outro coloca a mão por cima, né? Então, a mão que está recebendo energia geralmente fica por cima e a mão esquerda que recebe fica por baixo. Isso, na verdade, é uma bobagem, porque quando você coloca fisicamente por cima ou por baixo, não vai fazer diferença, o que vai funcionar é a mão esquerda e a mão direita. Então, a gente recebe energia cósmica pelo lado esquerdo, tanto pela mão esquerda como pelo pé esquerdo, e sai pela mão direita e sai pelo pé direito, que é a mão que dá, né? Uma recebe do universo e a outra dá. É por isso que tem uma passagem na Bíblia que Jesus diz assim: que a tua mão esquerda não saiba o que a tua mão direita dá. Porque se você recebe do universo, que é a mão esquerda, e você, pessoa, dá com a direita, se você deixa o mundo sair e saber o que você está dando, você já recebeu o seu prêmio, o seu reconhecimento, né? Então, Jesus, na porta do templo lá da sinagoga, estavam lá as pessoas dando esmola e rezando do lado de fora e fazendo, né, uma demonstração egóica. Ele disse: olha, esses daí já receberam o que tinham que receber, que era reconhecimento do mundo da matéria social. Mas você vai para o seu quarto e medita sozinho junto do Pai que está no céu. É isso que significa que a tua mão direita não saiba o que a mão esquerda recebe. Você vê que depois que é decodificado fica tudo muito claro, né? Mas Jesus naquela época ele tinha que falar por parábolas, né? Para um povo ignorante, e a parábola ela se como um arquétipo, né? Um mito, ela se propaga no tempo, né? Então esse aqui é um exemplo da terapia da polaridade do do Rudolf Stone. Aqui ele já aprofunda um pouco mais. Ele diz assim: ó, existem princípios vibracionais. Isso aqui também é da terapia da polaridade. Essa imagem ela é parecida com a anterior, tá vendo? Essa aqui está mais detalhada, mais fácil de você perceber. Então, aqui você vê as energias entrando pelo pé esquerdo e as conexões dos chakras e a Kundalini e tudo mais, né? Então, isso aqui ele chama princípios da água. Aqui está o princípio do ar, que eu vou falar um pouquinho, são as energias correntes. E aqui está o princípio do fogo, que são espirais que nascem no umbigo. Você vê que ela gira nesse sentido, de acordo com o Dolph Stone, anti-horário, até porque eu acho que ele estava lá no hemisfério norte, que é anti-horário mesmo. Então, essa imagem aqui, Renata Vinhais, foi uma das visões que eu tive durante a embriogênese. Porque observe o seguinte, ó, o embrião, ele a partir do momento que existe a concepção, que é a relação sexual, a fertilização do ovo pelo espermatozoide do pai, ele começa a atrair uma alma que está desencarnada no plano astral, né? Eu já trabalhei muitas vezes fazendo regressões de memórias lá em 1987. Então, durante o processo da gestação, da embriogênese, quer dizer, a gênese, o nascimento do embrião, aí significa embriogênese, o processo do desenvolvimento inicial, né,
do embrião, que dura o período de 9 meses, que na realidade são semanas, né? Então, observe o seguinte: essa visão foi que eu tive. Observe que nesse campo de fogo aqui, ó, na barriga da mãe, no hara, onde está a criança, ligada ao umbigo, pelo umbigo, né? Então, o que acontece? A criança, ela está girando. A Terra gira 24 horas, né? Ela dá uma girada. A Terra gira. Numa girada de 24 horas, a gente recebe a energia das 13 constelações zodiacais, que não são 12, são 13, que tiraram fora Ofiuco, Serpentário. Então, imagine você dentro da barriga da sua mãe, né? E aí a sua mãe está girando ó, na Terra. Então, a cada girada num dia, vai formando essas ataduras, era assim que eu enxergava, isso aqui parece uma atadura, como se fosse aquelas embalsamação fazia lá no Antigo Egito. Então eu via esse movimento energético chamado elemento ar dentro do feto, né, da barriga da mãe, no feto da barriga da mãe. Então ele recebe no dia a rotação da Terra e a energia das 23 constelações que faz parte do zodíaco, recebe em 28 dias, em 4 semanas, as energias dos 4 ciclos da Lua, recebe a energia do amanhecer e do entardecer e do Sol todos os dias. Então, é como se fosse, eu tento fazer analogias para compreender, né? Para facilitar a compreensão, é como aquela maquininha de fazer algodão doce, lembra de algodão doce? Que tem a maquininha, o cara fica girando com calor e aí vai irradiando o açúcar e daqui a pouco forma o algodão doce. Pronto. É o mesmo visualização, né? Então, esses 3 elementos, essa trindade, fogo, ar e água, é que vão formando a matéria da Terra, o elemento terra, atômico. E essa energia vai subindo, esses átomos da Terra vão subindo pelo pé esquerdo. Me perdi aqui agora. Está aqui, ó. Então, esse movimento energético dessa trindade, terra, fogo, aliás, fogo, água e ar, vão puxando os átomos físicos do planeta Terra, que vai formar o feto, né? A matéria atômica do corpo humano vem da Terra, por isso que diz assim, do pó vieste ao pó retornarás, né? Então, essa energia atômica densa da Terra, ela entra pela perna esquerda e alimenta aqui no útero, né, o embrião, o processo de embriogênese, e volta pelo pé esquerdo. Eu vou dar um exemplo que aconteceu com um amigo meu em Caruaru, que é uma cidade aqui do interior de Pernambuco. Tanto ele quanto ela é médica, ambos muito espiritualizados, e ela casou, né, e estava grávida do primeiro filho. Alguns meses depois, ele me liga dizendo, e eu tinha contado essa história que estou relatando aqui para vocês. Eu gosto de contar a história porque facilita a memorização, né, porque é muita informação. Aí ele disse, Eduardo,
eu estou com a minha esposa, ela está com um sangramento e, de acordo com o médico, está com risco de perder a criança. E você comentou que esse problema é causado pelo fluxo energético que entra pela perna esquerda. Daria para você vir aqui em Caruaru? Eu, na época, eu morava em João Pessoa. Eu falei, organiza uma palestra aí que eu vou aí. E fiz também atendimentos. E aí nós fizemos um experimento, que foi o seguinte. Como vocês vão ver em frequência de luz, a gente harmoniza todos esses chakras. É uma terapia holística literal, integral. Aí eu falei, vamos fazer um experimento. Aí eu medi os chakras e havia bloqueio energético no tornozelo, desculpe, no joelho esquerdo, eu não lembro da panturrilha, e no ilíaco esquerdo, que é aqui onde está o intestino grosso, que acumula fezes, que bloqueia também. Então eu falei para ela, vamos fazer o seguinte, ela ficou deitada, eu falei, eu vou liberar esse fluxo, esse circuito, a gente tem que pensar sempre em termos de circuito, fluindo energia, e você me diz o que você vai sentir. Então, havia um bloqueio aqui na parte sexual, energético, esse daqui estava bloqueado e o joelho. Eu fui, trabalhei só esse chakra, ela não sentiu nada. Trabalhei esse chakra, ela não sentiu nada. Quando eu harmonizei o joelho, que liberou o circuito, o fluxo, né? Imagina como um cano d'água entupido aqui, aqui e aqui. Eu desentupi aqui, aqui e aqui ficou bloqueado. Como a energia flui assim da terra para cima, e aqui já estava harmonizado, quando eu liberei com o joelho, ela sentiu como se a barriga dela tivesse enchido. E é verdade, porque ela sentiu o fluxo da energia vital que fluía da Terra por esse circuito. E a partir daí ela ficou curada. Não teve mais nenhum problema de sangramento, nem risco de nada. Então, a gente vai, no futuro, escrever um livro que eu tive a inspiração lá na Rússia, chamado Frequências de Luz, Terapia Holística e Princípios Cósmicos da Medicina do Futuro. Porque aí todo esse conhecimento ele tem que ser partilhado, sabe? Bom, então vamos voltar lá. Existe outro modelo que é muito importante, a gente já falou da metamerização, né, pelas vértebras e pelos plexos. Então, aqui estão os elementos, está vendo? Olha, isso aqui também é da terapia do Rudolf Stone, da terapia da polaridade. Então, aqui está o elemento terra, chakra básico, está vendo? Aqui está a estrutura óssea, a parte da terra. O elemento água, e aqui você vê que está todos os órgãos de água, aqui está os rins, ovário, bexiga, tudo está aqui, ó, parte intestinal com água. Elemento fogo, plexo solar, e aqui vem toda a parte do fogo, né? O pâncreas, o baço, o fígado, né? A vesícula biliar, tudo fogo, por isso que chama plexo solar, plexo do sol, está em ressonância com Marte, a gente viu naquela figura. Aí aqui vem o diafragma, né?
Aqui entra o elemento ar, tá vendo? O plexo do ar. Aqui estão os pulmões, coração, tudo ar está aqui, ó. Aí aqui começa os éteres, tá vendo? Ó? Então existem três éteres: o éter do pescoço, que é o da expressão, o éter do frontal e o éter do chakra coronário. Então você vê que, ao mesmo tempo, existem essas fatias verticais da mesma forma: terra, água, ar, fogo e ar. E o éter aqui no meio, glândula pineal, na linha da coluna. E aqui do mesmo lado, os outros equivalentes: terra, água, fogo e ar, e o éter, certo? Então, a gente faz esse modelo didático separado, né? Mas, na realidade, é tudo junto, né? Então, fica didaticamente complexo, até para você visualizar todo esse processo, como ele ocorre simultaneamente, né, de uma vez só, né? Então, a gente vai quebrando assim, e isso vai permitindo a você uma reflexão, né? Existe esse modelo de circulação de íons. Nós vimos os íons, né, que são os átomos que ganham um elétron, perdem elétron, né? Existe uma circulação de íons altamente complexa no corpo humano, dentro do corpo humano, nos órgãos, no cérebro, coração, pulmões, fígado, estômago, pâncreas, intestino, etc, etc. É uma área altamente complexa da medicina materialista, fisiológica, né? A circulação de íons. Existem vários tratamentos baseados no equilíbrio iônico, né, dos órgãos, que geram um monte de doenças. Por outro lado, a gente vive dentro de um capacitor, nós já falamos sobre isso, né? Aqui está a Terra, superfície da Terra, com a energia, polarização negativa, ionização negativa, e a parte de cima da ionosfera é positiva, né? E a gente está aqui dentro desse campo, como se fosse um capacitor, né? Polaridades positiva e negativa. É por isso que é importante a gente colocar os pés, né, na Terra, fazer a conexão na Terra, que a gente recebe essa ionização negativa. O negativo aqui é positivo, né? Bom. Enquanto que a ionização positiva é ruim, é negativo. Então, os ar-condicionados antigos, eles geravam íons positivos, né? Que é ruim para a saúde. Por isso que tinha os deionizadores, para reduzir isso aí. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Existe um médico japonês muito interessante, já falecido recentemente. Escreveu vários livros, né, sobre a teoria dos chakras, Hiroshi Motoyama. Ele fez muitas pesquisas sobre as polaridades e voltagens do corpo humano. Então, é o que eu chamo aqui de polaridade elétrica do corpo humano. Então, aqui não dá para ver, mas aqui ele mapeou, o doutor Hiroshi, ele mapeou as voltagens positivas e negativas, as tensões elétricas em volts ao longo do corpo, na parte da frente, na parte de trás, acima, abaixo, né? E fez uma correspondência com os meridianos da acupuntura, tentou ver uma relação com os nadis da medicina ayurvédica, alguns meridianos batem, outros não, né? Então, ele dedicou a vida dele, ele deve ter uns 10 livros sobre chakras, sobre esse trabalho todo, né? Então, isso aqui é um outro modelo, né? Um modelo da polaridade elétrica do corpo humano, né? Nós somos um robozinho biológico, né? Isso aqui nós já vimos na evolução da consciência, né, ao longo dos reinos mineral, vegetal, animal, humano e espiritual, né? Isso.
Então, aqui está o mineral só basicamente no mundo da matéria, o vegetal já tem um pouquinho de emoção, né, como a gente já percebeu naqueles trabalhos da mensagem das águas, né, com o Dr. Masaru Emoto, outro cientista japonês, né, que a planta ela sente a vibração positiva e negativa das pessoas. O animal, principalmente os animais domésticos, né, como cães e gatos, que recebem uma influência emocional maior e um pouquinho de inteligência, né, que eles fazem, né, que já tem muita inteligência, alguns animais domésticos. Aqui está o ser humano normal, né, que tem a parte mental cognitiva do hemisfério esquerdo e um pouquinho de intuição. E aqui está o ser humano desperto, uma posição de yogi, né? Você vê que aqui afina, afunila a parte material e ele desperta mais para a consciência cósmica universal, né? Então, aqui estão, de forma simplificada, né, as dimensões 3D da matéria. 3D e meio é o corpo etérico, né, que não aparece aqui porque ele é parte da matéria. Quarta dimensão é emocional. Quinta dimensão já mistura aqui o 5D com o 6D, e aqui tem o sétimo D, que é a consciência cósmica na unidade, né? Nesses estados de 5D e 6D, a consciência ela ainda mantém um estado de unidade. Eu sou eu, né? E na consciência cósmica ele se dissolve no universo. Ele perde a sua, ele, ele vira o oceano da consciência divina, né? Então, na teosofia, de outra forma, né, isso aqui também é da teosofia, né, da Blavatsky. Então, nós temos o corpo físico, né, material, tem o corpo etérico, nós já falamos, que é o que dá vida ao corpo físico. Esse corpo etérico, ele é formado durante o processo da gestação, da embriogênese, porque o corpo astral, que é o corpo que volta, né, como no processo de reencarnação, na reencarnação a gente tem o corpo astral. Vamos falar do fim para o começo, fica mais fácil. Quando a gente desencarna, perde o corpo físico, volta para a Terra, perde o corpo etérico, ele também morre, volta para a atmosfera da Terra. Aí fica o corpo astral, o emocional dos desejos, o corpo mental inferior, que é a mente concreta, que é o cognitivo do hemisfério esquerdo, e tem o mental superior, intuitivo, também chamado de causal. Então, aí tem o corpo búdico, que já é o corpo do nível do eu superior. E o corpo átmico seria o corpo já universalizado, né? Aqui é outra formação da mesma coisa, não precisa perder tempo com isso. Existe aqui uma demonstração que as energias fluem tanto nos chakras frontais como nos chakras dorsais, e aqui está o campo áurico, né? Os chakras, na parte da frente, ele está em harmonia e sintonia, ancorado nas glândulas endócrinas, mas ele nasce nas vértebras, né? Você vê que a coluna, nós só temos a parte da frente, a parte de trás é reta, né? Então, os chakras, ele nasce nas vértebras, eles vão até a parte dorsal do campo áurico, e na parte da frente ele vai cruzando por dentro das glândulas endócrinas
e vai até a aura. Então você observa, essa figura aqui mostra bem isso, que ela forma o que se chama de lemniscatas, né? Que é como se fosse o símbolo do infinito, tá vendo? E se você observar, ela forma um toroide. Nós falamos muito sobre toroides, né? Então, cada chakra, na realidade, é um toroide, né? E tem os toroides do campo áureo. Então, as coisas do tempo, elas ficam impregnadas na parte dorsal. O passado, que tem a ver com emoções, com campo astral, ele afeta a coluna. Então, as pessoas que carregam, têm problemas de outras encarnações, eles têm problemas de coluna. É por isso que o cérebro, o cerebelo do MAP, né, os sirianos limpam aqui atrás as emoções, os medos, os traumas ancestrais de vidas passadas. O presente é a linha do centro da coluna, do coração, e o futuro você cria, o futuro é a intenção, né? Que é uma possibilidade pré-existente. Então, a pessoa entra em sincronicidade com o cosmos, com a ajuda intuitiva do eu superior, né? Então, é por isso que na mecânica quântica se fala assim, no futuro, o religioso diz, o futuro a Deus pertence, né? E na física quântica diz assim, o futuro é uma possibilidade quântica, pode acontecer tudo, tudo pode ser manifestado, porque ele já está quanticamente disponível, pré-existente. Então, você vai colapsar aquilo que você coloca em intenção, né? Aqui está outra exemplificação, né? Então, aqui tem os chakras frontais e os chakras dorsais. Os chakras frontais são afetados pelas emoções, por isso que eles são chamados de chakras emocionais, com as glândulas endócrinas, e os chakras dorsais é pela vontade. Temos um humeral na escápula esquerda e na nuca o cerebelo, que nós já mencionamos, né? Só no nível 2 a gente vai aprofundar esse conhecimento, mas só para dar uma ideia, por exemplo, a gente pega o chakra cardíaco, né? O chakra cardíaco, que é a glândula timo, ele tem relação com duas características. Um é a amorosidade e a outra é com relação à saúde, né? Porque a glândula timo é a glândula da saúde, né? Então, quem tem amor no coração, quem ama não adoece. Tem até um livro com esse título, Quem Ama Não Adoece. Então, e a parte de trás do mesmo chakra, ele tem a ver com a vontade. Então, eu vou dar um exemplo prático. Imagine uma avó, uma senhora, né, que geralmente são amorosas, mas não se cuida da saúde, né? Ela toma açúcar, tem diabetes, obesa, não faz exercício, faz nada. Mas ela tem uma amorosidade enorme, uma pessoa de compaixão, amorosa, né? Então você mede o chakra da frente, o emocional, cardíaco, ele está bem ativo, porque aquela pessoa tem amor no coração. Então a glândula timo está funcionando bem, pelo aspecto da emoção, da amorosidade. Mas como ela não liga para a parte de saúde física, que é a vontade, então você mede o chakra cardíaco atrás e ele dá bloqueado, porque ela não está nem aí para o aspecto saúde, né? Então, todos os chakras, eles têm as suas correspondências frontal pela emoção e dorsal pela, pela vontade, né? Para contar mais uma historinha, no começo de Frequência de Luz,
em 2006, eu media todos os chakras, né? Porque estava numa fase experimental. Então, eu media os chakras da frente e depois pedi a pessoa para virar na maca e medir os chakras de trás. E eu tive um caso muito interessante, muito curioso, de uma pessoa que tinha vários problemas, tinha depressão, tomava um monte de remédio, um monte de coisa, e foi fazer um alinhamento de chakra, que ela não tinha a menor ideia do que era isso, mas ela recebeu uma recomendação da médica dela e, e foi lá para mim. Então, quando eu medi os chakras da frente, o chakra sexual dela estava bloqueado, sexual, que é o segundo aqui, né? Não, deixa eu contar essa história quando chegar no chakra sexual, fica melhor, mais didático e mais produtivo. Então, nós temos aqui a mesma coisa, né? Os três corpos energéticos, o etérico azul, que é o chakra da vontade, né? Tem a ver com o azul da chamatrina, tá vendo? Da vontade, do poder. Tem o chakra astral, emocional, que é uma nuvem, tem a ver com o chakra, com a chama da amorosidade, do amor incondicional. E o chakra, e o corpo mental, que é amarelado, dourado, amarelo dourado, que é a energia do sol, ele tem a ver com essa energia da sabedoria. Nós vimos aqui que existem os toroides, né? Nós já vimos isso lá atrás, do Instituto HeartMath, que é uma medição científica que o coração humano gera dois toroides, um que alimenta o cérebro e outro que alimenta todo o campo áurico. E temos aqui um outro exemplo da terapia da polaridade, lá do Tibete, do Dr. Randolph Stone, que mostra também aqui os toroides, está vendo? Então, é o fluxo do toroide humano. Isso aqui nós já vimos, isso aqui nós já vimos. Existe uma conexão entre os pés e as mãos, né, com relação aos vários plexos. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Na reflexologia podal, como você sabe, altamente complexo, aqui está mapeado também todo o corpo humano, tanto a nível orgânico, fisiológico, funcional, como a nível de chakras, né? E aqui você vê as correspondências entre o calcanhar e a parte inferior, e a ponta dos dedos tem a ver com a cabeça, tá vendo aqui a correspondência com a cabeça, né? Bom, 9h30. Então, vamos fazer um intervalozinho de alguns minutos, 3, 4, 5 minutos no máximo, e a gente para aqui para a gente agora conversar, tirar dúvidas, ver o que não foi abordado, para a gente continuar o detalhamento do chakra na próxima aula, tá certo? Então, um intervalozinho de, no máximo, 5 minutos. Xixi break, tá bom? Volto num minuto já, volto já.